Oi pessoal, hoje a conversa vai ser sobre radiografias. Vamos desmistificar a questão dos raios-x odontológicos. Muitas vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus do céu, eu tirei tanto raio-x, será que vai me causar algum dano? Não vai, gente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês quais são os raios-x que a gente costuma tirar. Principalmente, eu tiro bastante raio-x em relação a outros profissionais dentro do meu próprio consultório, porque eu gosto de ter o aparelho, porque ele é um auxiliar de diagnóstico muito importante. Mas eu sempre vejo a boca primeiro. Eu não passo como, tipo, quando a gente vai no oftalmologista e ele primeiro faz a gente fazer aqueles exames todos para depois ir até ele, né? Então, eu não passo primeiro os raios-x todos para depois ver o paciente, né? Só em casos muito específicos, como de implante, que é um auxiliar muito importante pra gente. Mas no dia a dia, primeiro eu faço o exame clínico e depois eu peço o raio-x, né? Ou para uma clínica de imagem, ou já faço aqui, quando for poucos raios-x, eu já faço aqui no consultório. Então, a mais comum é esse raio-x periapical, que vocês estão vendo aqui. É o raio-x que a gente faz no consultório mais comumente. E ele é um ótimo auxiliar de diagnóstico, né? Quando você tem uma suspeita de cárie, uma suspeita que o dente precisa de um canal, que tem uma lesão no periápice. Então, é uma radiografia que ajuda muito como auxiliar de diagnóstico, certo? Um outro raio-x que a gente pede, né, para fazer nas clínicas de imagem são esses aqui, que é o raio-x panorâmico de face. Quando você quer ver uma visão mais global da situação, as comunicações com outras estruturas, né, a proximidade de um dente do nervo alveolar inferior. Aí a gente pede esses que são chamados de raio-x panorâmicos. Então vamos lá em relação à radiação. Gente, é muito pequena. No periapical, então, é muito pequena. Você precisaria tirar 500 vezes a quantidade de para que isso viesse a lhe causar algum problema, certo? Então pode ficar muito tranquila. Eu não vou ficar falando aqui sobre unidades de radiação para não ficar chato. Mas é para deixar muito claro que para você ter algum problema com raio-x, é necessário que você tire praticamente 500 vezes uma emissão de raio-x. Então, pode ficar tranquilo que não vai ter problema. E muitas vezes é muito melhor você deixar o profissional tirar um raio-x para auxiliar no diagnóstico mais preciso do que você ficar com medo e não utilizar. Até mesmo essas radiografias panorâmicas, ela vai ter, obviamente, uma radiação maior do que o periapical, mas ela não é pedida numa frequência tão grande. E mesmo assim, quando a gente tira 3, 4 no ano, gente, é uma quantidade radioativa tão pequena que não vai causar nenhum problema. Pra você ter ideia, né, quando eu li sobre esse assunto para falar com vocês aqui, eu vi que viagens de avião, viagens curtas, vai ter uma radiação muito maior do que as que nós somos expostos em radiografias odontológicas, né? Então, assim, é porque teve um período na mídia, inclusive teve um caso, que eu não sei se vocês lembram, que envolvia Drauzio Varela, que ele falava que causava câncer de tireoide. Ele veio à televisão depois falar que ele não tinha dito aquilo, mas a notícia já tinha se espalhado e a gente gosta como é que eu vou dizer, de notícia que não presta, né? A gente gosta do desastre. Então as pessoas botam isso na mídia, porque dá problema, que dá câncer, que dá aquilo, e depois para a pessoa conseguir reverter aquela situação já não consegue mais. Foi o que ele disse, que ele poderia ficar indo para vários programas, mas já tinha se espalhado que ele tinha dito aquilo que ele não disse, e que era muito difícil conseguir reverter aquela situação. Então, assim, para quem tem dúvidas, né, ainda, se você fizer uma leve pesquisa, vocês vão ver que não tem mais isso, né? Inclusive, assim, eu ainda uso aqui no consultório o colete de chumbo e o protetor de tireoide. Já tem estudos nos Estados Unidos que dizem que a quantidade de radiação que a gente tem, que a gente utiliza com os aparelhos modernos, nem precisaria mais. Mas assim, ainda tem um efeito psicológico nas pessoas, né? Então, assim, como o meu raio-x não é tão novo, né? Eu ainda
o utilizo, meu raio-x está muito bom, então eu ainda uso o protetor, mas quem tem já os aparelhos digitais, então nem precisaria utilizar, segundo alguns estudos mais modernos dos Estados Unidos, tá? Então podem ficar tranquila, não precisa ter estresse, a quantidade que a gente pede é muito pequena, que a gente utiliza é muito pequena e ele vai ser um auxiliar no seu diagnóstico para ser mais específico no que a gente precisa utilizar, tá certo? Então, esquece esse medo. Tchau, galera!